queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Divulgação, que agrega 21 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. O programa de hoje irá entrevistar o nosso irmão Gustavo Frois, que já esteve aqui conosco em várias oportunidades. O senhor Gustavo, ele é orador espírita, pertence à Associação Espírita Fraternal e é um divulgador da doutrina espírita, não só em nossa cidade, em nosso estado, mas também em várias regiões do nosso país. E o tema que será abordado é Kardec e o Livro dos Espíritos. Como é o nosso primeiro programa do ano, não poderia ser melhor, não é, senhor Gustavo? Pelo princípio, né? Pelo princípio. Seja muito bem-vindo novamente ao programa Atualidade Espírita. Muito obrigado, Kátia. Eu quero iniciar saudando os nossos amigos que nos acompanham todos os sábados através da TV Zoom, para que lembrem-se de que é um momento de recomeço, um momento das nossas promessas. Então, nada melhor do que nós revermos os nossos princípios. E os nossos princípios estão exatamente no Livro dos Espíritos, para que a gente possa realmente ter um ano de muita paz, muita alegria e principalmente de muito crescimento espiritual. É o que eu desejo a todos os nossos amigos, porque em momentos existem na vida que nós temos que fazer esse balanço. E nada melhor do que nós retornarmos à base da doutrina espírita, né? Falando de Kardec, do Livro dos Espíritos, da sua importância, para que a gente possa avaliar com mais critério e mais cuidado. Perfeito, senhor Gustavo. O programa de hoje, como o senhor acabou de falar, é sobre Kardec e o Livro dos Espíritos. Então, o senhor poderia dizer para nós qual a real importância desta obra para a doutrina espírita? Ela é de fundamental importância. Sem ela, não existiria doutrina espírita. Por quê? Porque é ali que estão os alicerces. Nós podemos ter as obras complementares do próprio Pentateuco de Kardec, que se originaram do Livro dos Espíritos, mas, além disso, temos obras complementares. E essa obra é a base de tudo. Sem ela, o edifício não poderia se erguer, porque é o alicerce. E é um alicerce que nos traz a independência. Isso é que é importante no Livro dos Espíritos, porque desde o início, do princípio, Kardec nos mostra a base fundamental para a nossa real liberdade, mostrando aí que não existe, por exemplo, aquela criação que muitos têm de falar em kardecismo. Quando ele diz, de início, Livro dos Espíritos, e ele se coloca apenas como o codificador, o organizador. Ali é que é importante nós entendermos que não existe, por exemplo, o kardecismo, porque não é doutrina de Kardec. E nem os kardecistas, né? Nem os kardecistas, porque quem se diz kardecista é porque ainda não leu o Livro dos Espíritos, ainda não conhece Kardec. Porque quem conhece Kardec sabe que ele sempre primou pela verdade, pela seriedade, e tanto que o próprio nome Kardec foi adotado por ele para que não fosse confundido com as suas obras como espírito que se determinou a trabalhar na área educacional, como Hippolyte Léon Denisard Rivail, que publicou muitas obras com esse nome. O nome Kardec foi quase que um pseudônimo adotado por ele para não transformar o Livro dos Espíritos em obra dele, sim, mostrando que esse livro é dos Espíritos. Então, seu Gustavo, antes de nos aprofundarmos no Livro dos Espíritos, o senhor já está nos falando um pouco sobre o autor, sobre Kardec. O senhor poderia nos fazer uma breve
biografia aqui de Kardec, nos falar sobre um pouquinho sobre sua vida, Olha, é importante até que a gente possa falar sobre Kardec por um motivo. Há pessoas que se prendem exatamente por causa da história do kardecismo ao autor. O autor real desse livro não é o professor Rivéio, porque muita gente acha que a autoria de Kardec, no mundo material, para dar uma forma legal à obra, ele utilizou-se da sua personalidade, mas editou com pseudônimo. A responsabilidade da edição material é dele, mas ele sempre primou para mostrar que aquela obra era dos espíritos. Mas antes de nós chegarmos àquela obra, nós temos que perceber aquilo que ela vem atender. Ela vem atender a uma promessa de Jesus, uma promessa de nos enviar um Consolador para nos esclarecer aquilo que ele ainda não poderia ter dito, porque mesmo aquilo que ele disse nem foi sempre bem compreendido, e que relembraria seus ensinamentos. Por quê? Porque ele sabia que nós iríamos deturpar a nossa inferioridade durante os séculos seguintes à vida de Jesus, fez com que nós usássemos a doutrina do Cristo a nosso favor, fazendo daí os desvios. Então, quando Jesus nos promete o Consolador, ele diz, virá para trazer aquilo que nós não ainda podíamos entender naquela época e relembrar os seus ensinamentos. Por que relembrar? Porque eles seriam esquecidos? Não, porque eles seriam deturpados por nós. E aí nos vem a importância de a quem ele iria confiar essa tarefa. Com certeza viria confiar a um espírito muito ligado a ele, a um espírito da sua confiança. Jesus não ia dizer, olha, vai, pega um aí e manda lá. Não. A quem nós confiamos as nossas segurança de executar para nós aquilo que nos é impedido por um momento e que é importante? A quem nós escolhemos. Nós fazemos escolha. E essa escolha de Jesus só poderia recair por algum espírito de muita luz. Então, Kardec é um espírito de luz, podemos dizer com certeza, né? Com absoluta certeza. Quem era o seu principal instrutor? O Espírito da Verdade. O Espírito que nós temos aí as notícias de que algumas vezes se manifestou como Espírito da Verdade, como a mensagem, uma no livro dos Médiuns, outra no Evangelho, assinada por Jesus, a mesma mensagem que foi assinada por Espírito da Verdade. O que não confunde nada, porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Se ele diz que é a verdade, ele inicialmente foi o caminho, depois ele traz a verdade. Então, a quem ele confiaria? Lógico, alguém ligado ao seu coração, a um espírito muito evoluído. Agora, o importante é nós verificarmos que para atingir aí a esta obra, também ele atingiu no mundo material uma posição muito séria. Não era apenas um professorzinho, como muita gente imagina, era um professor francês que fez Não. É um espírito que, desde o início, mostrou a sua personalidade. Mostrou-se um homem da ciência, um homem da cultura, um homem da religião muito destacado. Vinha numa trajetória, né? É uma trajetória maravilhosa. Haja visto que ele nasceu numa família de magistrados, veja bem, e foi se tornar um educador, um cientista. Não teve nada a ver com advogados, juízes, não. A família que poderia influenciá-lo nesse caminho não o influenciou em função da sua personalidade. Levado a se educar em Yverdun, foi o aluno predileto de Pestalozzi. Tornou-se um dos seus monitores muito breve. Muito jovem ainda, assumia a direção da casa quando Pestalozzi se afastava. Pestalozzi era muito convidado para levar a sua estrutura, os seus ensinos, seu novo método
a outros países até. E ele só se afastava para realizar esses intentos quando o professor Rivéio assumia, já com 16 anos ele fez isso, o controle daquele instituto. Allan Kardec, que nós chamamos tanto, na realidade era Hippolyte Léon Denisard Rivéio, que muita gente fala Rivail, nós temos o vício da nossa linguagem de buscar a grafia, mas o nome, a pronúncia certa é Rivéio, é francês. Rivail se lê, mas o professor Rivéio, na realidade, é o correto de se falar. Então, quanto o professor Rivéio, como personalidade, ele se destacou, inclusive porque, junto à Pestalozzi, ele iniciou um curso de medicina, tinha conhecimento de medicina. Era um homem que falava 7 idiomas, era um poliglota, ele não só falava o francês, falava o espanhol, o alemão, o italiano, o inglês, diversas línguas, o holandês, e ainda conseguia se expressar e entender mais algumas. Portanto, um homem de uma cultura, de uma inteligência. Em 1929, ele ganhou um prêmio da Academia Real d'Arras, que equivalia, vamos dizer, ao Prêmio Nobel da França, né? Na literatura, na cultura, pela sua obra publicada, Os Métodos Educacionais para a França. Durante décadas, ele foi um educador emérito, além de um cientista e pesquisador. E, seu Gustavo, uma coisa que nos impressiona muito foi Kardec abrir mão de toda essa glória que ele tinha através, né, do escrito de seus livros educacionais, pedagógicos, né, também de suas aulas como mestre que era, e se voltar à doutrina espírita, se dedicar, né, de corpo e espírito ali à doutrina espírita, porque ele abriu mão de toda uma trajetória que ele havia trajetória feito. Gloriosa. Gloriosa, não é uma vida simples, né? Uma vida de brilho, uma vida de importância na história lá da França, na cultura da França, né? A França passava também, nesse século XIX, por um período ali também de liberdade, fraternidade. Das luzes, né? Das luzes. Foi a época das luzes. E ele era uma das personalidades mais respeitadas, respeitado como cientista. Veja bem, até no momento em que ele começa a ter algumas notícias das mesas girantes, a importância dele lá está. A sua interpretação como um discípulo de Mesmer, de Franz Anton Mesmer, que estudava o magnetismo, ou até mesmo um estudioso de Paracelsus, aquele médico suíço que foi praticamente o descobridor do magnetismo animal, o conhecimento profundo que ele tinha, ele já manifestava, sem conhecer o espiritismo, de que forma aquele fenômeno estava ocorrendo. Ou seja, ele colocava como um controle magnético, alguma forma de uso do magnetismo no movimento das mesas. Ele não estava errado. Nós vamos saber lá na frente, na doutrina, quando nós chegamos mais adiante, nós vamos verificar que era exatamente o magnetismo usado pelos espíritos, combinando energias do elemento material, do encarnado, com energias espirituais e, portanto, fazendo a combinação magnética para, utilizando-se disso, movimentar objetos materiais. O que não é nada demais, porque é a forma com que o espírito usa para manifestar-se no veículo físico, né? O veículo físico, como nós dizemos, não é o corpo que é o espírito usa o corpo, usa através das suas energias magnéticas e com ele se manifesta. Então, seu Gustavo, nós sabemos que o nosso tempo é curto para um assunto de tanta magnitude, né? Mas é possível que o senhor continue nos falando um pouquinho sobre essa vida gloriosa de Kardec, antes de entrarmos no Livro dos Espíritos,
porque depois nós vamos nos deter nesses detalhes que o senhor vinha agora nos colocando. Basicamente, né? o que a gente pode dizer? Além da carreira brilhante, né? Ele foi um trabalhador incansável. Ele foi um homem que colocou cursos à disposição, inclusive, de pessoas que não tinham condições de pagar. E ele lá, na sua própria residência, ele colocou cursos à disposição de pessoas que precisavam estudar. Mas, mesmo assim, ele colocou-se à disposição também do trabalho remunerado. Infelizmente, ele associou-se a uma pessoa que tinha o vício do jogo. Um tio da sua esposa, coitada Amélie Baudet, não tem nenhuma culpa, a doce Amélie, né? Pelo contrário, né? A colaboração dela era magnífica. Esse homem, enquanto ele trabalhava, jogava com o dinheiro da empresa, do educandário que ele manteve, e acabou colocando ele à falência. Mas veja bem, a personalidade dele era tão forte que ele não se deixava abater. Ele retomava lá embaixo aquela tenacidade, o trabalho. E aí ia fazer contabilidade, escritas, trabalhos que ele prestava, e rapidamente ele se reerguia. Não porque ele quisesse ser rico, milionário, mas que ele queria manter a sua dignidade. E como homem de cultura e de conhecimento, ele rapidamente se elevava nesse sentido. Então, foi um homem vitorioso? Foi. Foi um homem que mostrou a sua qualidade como cientista, estudando, como um homem que viajava e fazia uso, não era à toa que ele falava tantos idiomas, ele prestava assessoria em diversas situações. Foi um homem que conheceu a medicina, que se manifestou, e que o principal mesmo dele foi a parte educacional. A parte educacional onde ele teve um destaque muito especial na Sorbonne, em diversas universidades da França, que adotaram naquele século as suas obras educacionais. Então, mostrando aí que ele não era apenas um professorzinho. Nós temos que valorizar o autor para que as pessoas saibam quem foi o responsável. Não é um qualquer. O porquê da escolha. O porquê da escolha, exatamente, é isso que é importante. E esse fato dele ser esse grandioso professor foi fundamental para a realização do livro, né? Porque tem um caráter pedagógico no livro, né? Sim, tem, exatamente. Ele, como organizador, codificador, ele separou, até porque quando ele chegou, já havia um grupo de pessoas que ansiava por alguém que fizesse esse trabalho em função das descobertas, das respostas que ele já tinha. Ele recebeu diversos cadernos de diversos companheiros que tinham iniciado esse trabalho, mas não sabiam como organizá-lo. Mas esse não foi o primeiro contato dele com os fenômenos espíritas. Qual foi o primeiro contato dele? Na realidade, eu já falei até que ele falou do magnetismo e não se interessou. Por quê? Inicialmente, o espiritismo começou com mesas girantes. Era uma diversão, uma brincadeira, onde um grupo de pessoas se reunia em torno daquelas mesas chamadas mesinhas pé de galo, e muita gente pensa que eram mesas gigantescas. Não, mesinha pé de galo era aquela mesinha redonda com 3 pés virados para fora, que era uma mesa relativamente pequena, usada mais como enfeite para se colocar um manjar, um vaso, alguma coisa em cima. Então ele, no início, ele tentou se manifestando através dessa explicação do magnetismo, dizer, isso é magnetismo. Essa mesa se mexe em função do magnetismo animal, que de alguma forma a atrai, porque, como ele diz lá no final do Livro dos Espíritos, sobre os patinhos imantados, né?
que é um segredo, mas é uma brincadeira que à época dele se usava. O que acontece? Ali não havia nenhuma dúvida dele, mas no momento em que lhe disseram que a mesa respondia perguntas, ele daí, peraí, que ela sofra o efeito do magnetismo é uma coisa, mas daí que ela tem inteligência, ela teria que ter nervos, músculos, sangue, artérias, e aí despertou nele a curiosidade. E o mais importante, a posição dele como cientista nesse momento, porque ele foi buscar a explicação. E como cientista usou de metodologia científica. Ele usou o critério de ir sem conceber uma ideia. Porque essa é a metodologia científica. Você não faz uma avaliação correta se você for dizendo, eu acho que isto é influência de alguém que fica ali, aí você não vai encontrar a resposta. Porque você já tem uma tendência. E a metodologia científica usada por ele é uma metodologia sem pré-conceito. Não havia um conceito formado. E aí é que é maravilhoso, porque este homem, a partir deste momento, transforma a diversão e a brincadeira em assunto sério. Só a presença do professor Rivéio na casa de Madame Plenemaison, nas primeiras reuniões, mudou completamente o caráter daquela manifestação. Já não era mais uma simples diversão. Não, não. Aquele homem respeitadíssimo representava seriedade. E é nessa seriedade que ele prossegue exatamente buscando aquela resposta que todos queriam ouvir. E ele, com essa capacidade de pesquisador, de cientista, enfim, com aquela gama de conhecimentos usados nessa direção, que era a sua missão, afinal, né? Estava aqui para isso, nos traz de volta, nos traz pela primeira vez o esclarecimento definitivo, que é essa maravilha chamada doutrina espírita. Coisa que muita gente não sabe, que espiritismo é um neologismo criado por ele, para diferenciar do espiritualismo, porque todas, como ele mesmo dizia, todas as religiões são espiritualistas. E ele era uma nova visão, espiritismo. Espiritismo, aliás, não era religião. Nós vamos chegar aí adiante e mostrar que isso não é uma religião. Não era a intenção dele criar uma religião, mas sim trazer uma revelação. Que maravilha, né, Sr. Gustavo? Quando a gente começa a falar de Kardec, quando a gente começa a entender melhor o porquê de tantas coisas, a importância de Kardec e do Livro dos Espíritos, é fundamental que se conheça, que se saiba. Por isso eu disse que, sendo o primeiro programa do ano, o senhor não poderia nos brindar com um presente melhor, né, Sr. Gustavo? Não, mas é aquilo que nós sabemos desde o começo nosso, né? Quando a gente adentrou pela primeira vez a uma casa espírita, nós sabíamos que o princípio está aí. Então, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita, hoje com o nosso irmão Gustavo Frois, da Associação Espírita Fraternal, orador espírita, divulgador da nossa doutrina. Vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, hoje com o nosso irmão Gustavo Frois, com o tema Kardec e o Livro dos Espíritos. O senhor Gustavo Frois é orador espírita, divulgador da doutrina e pertence à Associação Espírita Fraternal. Seu Gustavo, conhecendo agora um pouco mais sobre Kardec, sobre
sua importância, né? Sua grande importância, fundamental importância na doutrina espírita, nós gostaríamos de saber qual a estrutura básica do Livro dos Espíritos e a quem especificamente este livro estava direcionado. Bom, o importante é exatamente nós mostrarmos às pessoas que não conhecem o Livro dos Espíritos, que não têm estudado, que ele não é uma fantasia, uma dissertação, enfim, que ele não é algo aleatoriamente organizado. Muito pelo contrário, ele é metódico, ele é direto, ele está estruturado para respostas que todos buscam. É primeiro dizer às pessoas o seguinte: é um livro que nos dá a independência em razão de não colocar a responsabilidade para A, B ou C. Ou seja, a responsabilidade de alguém nos transmitir a sua sabedoria, o seu conhecimento. Ele nos dá o direito de questionarmos nós próprios a cada pergunta daquela. Podemos buscar alguém que já tenha mais experiência e já tenha estudado para tirar dúvidas, mas a conclusão final será de cada um de nós. Isso é que é importante no livro, porque nós temos aí donos da verdade. Ninguém vai se tornar espírita, acreditar que a morte não existe, ter a sua fé alavancada porque o Gustavo falou ou a Kátia. Não. Vai ter tudo isso a partir dos princípios que ele próprio vai estabelecer. Isso é que é importante a gente dizer, porque existem aí os donos da verdade. Existem aqueles que querem arrastar as multidões atrás de si, que querem dar explicações. Quando você encontrar, meu irmão, alguém que esteja partindo para isso, tome cuidado, porque não é essa a finalidade da doutrina espírita. Nós que fazemos o trabalho de oradores, tudo, somos, na realidade, os mais necessitados. Porque somos os primeiros a ter que estudar profundamente para não vir para cá dizer besteira. Portanto, não se engane, não. Não pense você que o Gustavo não, é o pior da turma, é o mais necessitado. É isso que a doutrina nos traz, uma verdade tão clara, tão límpida, que ela é lógica, é racional. E, portanto, nós temos que tomar cuidado, porque há aqueles que, por se acharem, né, privilegiados, vaidosos, acabam criticando os outros, atacando os outros, colocando pecha em pessoas que nada têm a ver, sabe? Até que nem sabem que eles existem, mas vão para uma rádio, para uma televisão, para um jornal, falar bobagens até. E esse aí, com certeza, não é espírita, não. Esse aí é um espiriteiro, alguém que está despreparado, que não soube usar a beleza da doutrina espírita. Ai de mim de falar até isso, mas, infelizmente, a verdade a gente tem que dizer. A gente é muito pequenino ainda. Vamos nos lembrar de quem é o reino dos céus. Jesus falou de quem é? Dos pobres de espírito, aqueles que se reconhecem simples, humildes, necessitados do aprendizado. Esses vão chegar lá mais depressa. Então, seu Gustavo, nós sabemos que o Livro dos Espíritos se divide em 4 partes, não é mesmo? De que trata a primeira parte, ou parte primeira, como queiram chamar? Como eu disse, o livro é de perguntas e respostas. É bom que a gente ainda esclareça nessa parte o seguinte: Kardec fazia as perguntas e os espíritos respondiam. Mas antes disto, é preciso se esclarecer que, como cientista, é por isso que eu falei da importância de quem organizou, ele não se baseou em um único espírito. Ele se baseou em informações de diversos pontos, consultou diversas fontes e cruzou essas informações. Ele cruzou informações vindas de diversos médiuns. Para quê? Para, na concordância,
estabelecer a verdade. Aquilo que estivesse divergindo não podia estar em coisas que ele publicaria. Como diz São Jerônimo, né? A verdade não pode estar em coisas que divergem. Então, a concordância é a resposta do Livro dos Espíritos. E o importante nessa primeira parte do Livro dos Espíritos é a concordância dos Espíritos, por exemplo, na magnitude deste homem que organizou o livro. A primeira pergunta, que é a base de tudo: o que é Deus? Não quem é, nem como é Deus, mas o que? Sim, o que é Deus? Ali está a inteligência de Kardec para definir, já como espírito superior, aquilo que realmente é Deus. E a resposta dos espíritos, quando dizem inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, mostra que o princípio de tudo, de todas as coisas, de todo o universo, está em Deus. E aí está no primeiro capítulo, nesta primeira pergunta, nas provas da existência de Deus, nas atribuições da divindade, que estão logo no princípio do livro, toda a base da doutrina espírita. Porque se nós não tivermos um Deus justo, bom e perfeito, tudo mais será dúvida. Quando adquirimos esta convicção, e é esse o caminho que o Livro dos Espíritos nos leva, de que Deus é justo, perfeito, bom, que não é para a gente acreditar, mas sim para ter certeza, para ter convicção, nós vamos ter a felicidade de compreender tudo mais. É a base de todo o livro, a compreensão, porque é aí que nós entramos como responsáveis. Enquanto não tivermos essa convicção, não somos responsáveis para entender tudo que é a criação, o que é o princípio vital, enfim, toda a primeira parte do livro, quando você fala da criação, dos mundos habitados, da existência do espírito, inclusive do que é realmente o espírito. Nós temos logo na primeira parte o espírito, aí podemos entender a criação de Deus como uma fonte plena de energia, enfim, uma fonte de verdade, tá? É isso que é importante a gente entender, essa primeira parte. Eu não pretendo aqui fazer um resumo do livro, porque o livro são 1019 questões, assuntos dos mais diversos, dos mais variados, mas apenas dar uma luz para que as pessoas entendam. Eu quero buscar a verdade. Até porque, seu Gustavo, eu gostaria também que o senhor nos falasse das grandes revelações sobre os espíritos e os seus mundos, que está na segunda parte. Nosso tempo, ele acaba sendo curto e a gente quer falar de tantas coisas. É, né? Como se a gente fosse fazer um programa sobre cada parte do livro. Não é possível. Não é possível. Mas os nossos companheiros podem buscar na Casa Espírita, nós fazemos grupos de estudo, nós temos a oportunidade de debater cada detalhe desse. A ideia nossa é despertar, por exemplo, para mostrar que Kardec revela na segunda parte todo o mundo espiritual, revela aquilo que é a vida do espírito, o que acontece quando ele passa para o mundo espiritual, que é a verdadeira casa do espírito, da onde ele vem, como ele volta, enfim, mostrando que a morte não existe, mostrando, afinal, tudo aquilo que às vezes foi motivo de pânico para o ser encarnado, mostrando a naturalidade, a realidade das leis de Deus, a reencarnação, que é muito importante para a gente compreender toda a doutrina espírita. Mostra, inclusive, a doutrina dos anjos guardiães, que é muito importante. Nós sabemos que temos, sim, alguém que cuida da gente enquanto a gente estiver aqui, e que é bem melhor do que a gente. Certamente. E na terceira parte nós encontramos as leis morais. Que paralelo nós podemos fazer com as leis morais e os fundamentos do Evangelho, né? A mensagem. É exatamente colocar, Cátia, eu estou correndo um pouquinho para que a gente chegue lá. Eu tenho um pedido especial para o final e a gente chegue lá direitinho. Mostrar que o que Jesus trouxe pode se traduzir também na verdadeira ciência da vida,
que um conhecimento muito mais profundo, mostrar que a nossa felicidade está baseada em cultuar os ensinamentos de Jesus de forma racional. E a quarta parte nos traz Esperanças e consolações. Esperanças e consolações. É exatamente aquilo que nós precisamos saber para viver com mais segurança. Muito bem, seu Gustavo. Agora, corremos um pouco porque realmente é importante que todos leiam o Livro dos Espíritos, todos busquem nessa fonte de sabedoria, né? E eu tenho aqui um pedido de várias pessoas que, sabendo da sua vinda ao programa, e um pedido meu também, que o senhor, por favor, nos falasse, nos recitasse aquela sua poesia maravilhosa, O Consolador. É possível? É possível, sim. Eu fico muito feliz porque as pessoas vão entender ali um pouquinho também da doutrina espírita. Certamente. Tá? Pelos caminhos da vida, muitas léguas caminhei, mas sem saber a medida, muitas vezes exagerei. Exagerei e caí, e nesta queda eu sofri. Mas sem o devido entendimento, maior se tornou o sofrimento. Quantas vezes olhei à volta, buscando encontrar a razão, mas estacionado na revolta, tranquei as portas do coração. E aí foram anos de luta e guerras comigo mesmo, pois sem conhecer o caminho, eu segui caminhando a esmo. E entre passos vacilantes e experiências sem fim, pensava encontrar por instantes novas verdades para mim. Mas logo ruía tudo pela própria inconsistência, por não acender uma luz que iluminasse a consciência. E entre tropeços e erros, meu tempo se escoou, enquanto eu perguntava, de onde eu vim, para onde eu vou? A resposta eu fui encontrar num livro que a mim chegou, para acender uma luz que nunca mais se apagou. Falava da vida e da morte, de casos de toda sorte, de tudo que se pode supor, mas falava também de amor. E então eu pude compreender, ao se acender essa luz, que o verdadeiro amor é o amor que existe em Jesus, que eu sou espírito imortal, com destino à felicidade, que eu estou no caminho da vida para encontrar a verdade. E as notícias de lá nos informam que cá iremos encontrar felicidade, trilhando os caminhos da caridade. Agora eu sei, sou filho de Deus, sou chama, sou força, sou luz, sou mensageiro do amor, eu sou irmão de Jesus. Pela doutrina espírita, o verdadeiro Consolador, resta apenas dizer obrigado, muito obrigado, Senhor. Olha, seu Gustavo, nós agradecemos sinceramente esta sua poesia, esta sua presença aqui, sempre trazendo para nós revelações, ensinamentos, frutos do seu estudo, do seu empenho na doutrina espírita. Muito obrigada, seu Gustavo. Eu que agradeço, Cátia. Eu agradeço essa oportunidade de trabalho, porque a doutrina espírita me deu uma certeza. Eu só serei feliz se eu me cercar de felicidade. E a felicidade está no meu companheiro, no meu irmão, naquele que vive neste planeta junto comigo. Por isso a felicidade de todos é o segredo da minha verdadeira felicidade. Que maravilha! Estamos, meus irmãos, encerrando então o programa Atualidade Espírita desta semana. Lembrando a todos que não deixem de visitar o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, situado à Rua Souza Cardoso, número 403, em Lagoinha. Lá vivem 80 idosos que vivem da caridade e que precisam da nossa presença. Não deixem também de comparecer às reuniões da AME no segundo sábado do mês, de 10 às 12 horas, lá no Centro Espírita Caminheiros do Bem. Visitem também a Banca do Livro Espírita, situada Avenida Alberto Braune, quase à esquina de Augusto Cardoso. Lá vocês encontrarão inúmeros exemplares de nossa doutrina. Fiquem com Deus, até a próxima semana e que possamos nos manter durante todos esses dias
nas vibrações do nosso amado Mestre Jesus, como nos dizia nossa querida Mônica Monteiro, sempre lembrada por nós, né? E que, seu Gustavo, fique aqui o convite para outras oportunidades, para próximos programas, sempre nos trazendo esses seus ensinamentos, e que as poesias também estejam sempre presentes aqui entre nós. Muito obrigado. Que assim seja, vai ser uma felicidade sempre. Tenham todos, então, novamente, uma boa semana, um ano repleto de alegrias, de realizações, e que Deus, nosso Pai amado, esteja sempre ao nosso lado, nos envolvendo, Jesus, nosso Mestre querido, guiando os nossos caminhos e nossos passos. Até a próxima semana, se Deus quiser.